Bom, gente, então a aula está sendo gravada, 20 horas e 9 minutos, fundamento de instrumentação. Nós vamos dar prosseguimento à aula semana passada. Então, nós estávamos falando a respeito do sistema de unidade, medição, grandezas, métodos, normas e aplicações. Eu preciso chegar com vocês até a parte de aplicações, porque aí eu vou focar a metrologia dentro do processo de instrumentação, tá certo? Porque, como eu disse para vocês, eu não tenho como dar um curso de metrologia completo para vocês, para depois a gente falar de metrologia na instrumentação. Você está entendendo? Então, eu estou fazendo assim tipo um resumo, né, um bate-papo com vocês de forma mais geral, porque o meu objetivo mesmo é chegar em aplicações. E eu pretendo chegar com vocês até semana que vem nessas aplicações aí. Então, com a aula de hoje, a aula passada, a de hoje, semana que vem, então a gente encerra essa parte 6 aí, a aula 6, tá bom? Então essa é a ideia minha, tá certo? Bom, então os objetivos continuam sendo os mesmos: entender sobre sistemas de unidades e medição em instrumentação, conhecer sobre as características e padrões de instrumento, estabelecer os conceitos de erro, de medição, exatidão e precisão nos processos de medição. Essa parte aí de erros vai ficar para semana que vem. Tá? E conhecer as principais grandezas utilizadas em instrumentação, conhecer também sobre normas e métodos de medição aplicados na área de instrumentação e controle. Então, gente, o que acontece? Eu preparei aqui alguns slides, né? Vamos ver se a gente consegue vencer eles aí no tempo que está proposto aí, de repente aí 50 minutos, né? Ô Thales, lê para mim essa definição aí, por favor. Os instrumentos de medição são ferramentas para mensurar grandeza física ou química por meio de unidades de medida, seja em amperes, volts, metros por segundo, Celsius, metros cúbicos, litros, Newton ou quilograma-força, Pascal segundo e etc. De maneira apropriada para detectar, visualizar, registrar e assim usar essas informações. Então, veja bem, dentro da área de instrumentação, toda vez que a gente pensa num instrumento, a primeira coisa que vem à nossa mente é entender o seguinte: o que eu quero fazer com essa informação? Então, essa informação, para nós, ela é valiosíssima, do ponto de vista, né, que eu vou poder, de repente, utilizar essa informação lá no meu processo, entendeu? Então, a lógica da instrumentação, ela se baseia basicamente em você conseguir detectar, olha os verbos aí, ó, detectar, visualizar e registrar. Então, quando você registra, você forma uma coisa chamada como se fosse um banco de dados. E essa informação, ela é uma informação, de certa forma, privilegiada, porque ela vai dar para você condição de você transformar ela numa informação, né, digamos assim, até certo ponto, uma informação pontual, né? Ela pode ser pontual, mas ela pode ser também uma informação ao longo de um tempo, de um período, para você traduzir isso em forma de informação, para lá na frente você ter que tomar algum tipo de decisão. Vocês já viram aqui no curso, vocês já perceberam que muitas decisões a respeito do sistema, né, principalmente no sistema de controle, muitas vezes o controlador ele toma essa decisão, na medida que você já estabelece lá os padrões de funcionamento, não é isso? Através lá do set point, etc. Vocês já viram isso? Mas algumas informações, elas também servem para nós num âmbito muito maior. Quer dizer, a gente não pode pensar, por exemplo, que o controlador vai fazer tudo. Então a gente precisa entender o seguinte, que existe uma lógica, né, de controle que tem uma abrangência muito maior. Né? Imagina você, por exemplo, pensa lá, você tem uma planta industrial com vários controladores, tá certo? Vários controladores com objetivos diferentes, com funções diferentes, e você tem aí uma série de informações sendo tratadas ali dentro da planta, e que isso tudo vai fazer parte de um grande banco de dados, e de certa forma isso precisa ser, digamos, acompanhado, você precisa se orientar por essas informações. Então, os registros, eles são muito importantes nesse processo. E aí é onde que entra o instrumento. Tudo começa a partir da medição.
Então, se a gente não, digamos assim, né, grosseiramente falando, se nós não conseguíssemos efetuar medição nenhuma, praticamente não existiria instrumentação. E aí, como é que a gente ia fazer o que a gente chama de controle de processo? Não ia ter como. Ia ficar uma coisa muito assim, digamos, né, intuitiva, né? Então, não ia ter nada científico, você não ia ter valores assim de referência baseado em padrões, nada disso. Então, é muito importante a gente entender a importância do instrumento. A nossa disciplina se chama instrumentação. Não tem como existir instrumentação sem instrumento, obviamente. E aí a gente está colocando aí, olha, principalmente, né, no que diz respeito à mensuração, né, de grandezas física e química, né, dentro daquele conceito que eu falei para vocês, que tudo que pode ser mensurado, né, e quantificado, de certa forma, né, então essas grandezas, né, a gente busca isso, quer dizer, vamos buscar essa compreensão, entender o fenômeno, saber o que está acontecendo, né? E é isso que se faz dentro da instrumentação. Então, o instrumento é fundamental aí. E aí, o que acontece? A gente precisa entender, então, Thales e Renata, o conceito de sistema de medição, que é um conceito que está dentro da área de metrologia, mas como a gente trabalha aqui com a instrumentação de processos, né, então a gente precisa entender como que funciona isso, né? Então, para a gente poder entender sistema de medição, a gente vai precisar primeiro aprender esse conceito que está aí, olha, que é o processo de medição. Então, basicamente são dois conceitos muito parecidos e às vezes eles são até confundidos quando a gente está trabalhando, né, a parte de metrologia, porque tem hora que a gente fala assim, olha, processo de medição é uma coisa. Tem hora que a gente fala sistema de medição. Então, eu queria que vocês tentassem discernir aí, tentar diferenciar esses dois conceitos, apesar de eles estarem muito interligados, mas existe a definição clássica, né, para cada um dos dois. No caso de processo de medição, nós temos essa definição aí, olha, o que é processo de medição? Isso aí está de acordo com o VIM, né, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia. Então, de acordo com o VIM, processo de medição é definido como um conjunto de operações. Tem a ver com métodos e meios para determinar o valor da grandeza. Né? No caso aí, isso vai, a questão do conjunto de operações vai acontecer quando você realiza a medição, seja qual tipo de medição for. Então, a primeira ideia é o seguinte, que o processo de medição está mais voltado ao conjunto de operações. Né? Aquela execução ali, né? O ato, né, de medir em si. Então, isso é processo. Né? A própria palavra diz para nós, ó, processo de medição. Você vai pegar o instrumento, né, e vai ter uma operação específica relacionada a esse tipo de instrumento você vai executar essa operação. Né? Nós temos aí, né, dependendo da grandeza, né, que vai ser mensurada, dependendo também do tipo de instrumento que vai ser usado, obviamente, a gente vai ter uma operação específica para cada caso. Por isso que existem os métodos, né? Por exemplo, eu vou medir vazão. Eu não vou, a forma de medir vazão não é a mesma forma de medir temperatura. Quando eu for medir, por exemplo, pressão, é de outra forma. Vocês fizeram o trabalho, vocês viram que os instrumentos são diferentes, eles têm conceitos físicos diferentes. Né? As próprias variáveis, né? As grandezas ali que são tratadas para cada caso, elas têm natureza diferente. Fenômenos de processo, por exemplo, que seja físico-químico, têm comportamento diferente. Então, o método e o meio como isso vai ser feito está dentro da questão do processo de medição. Tá certo? Agora, ainda para entender o processo de medição, né, a gente precisa entender o conceito de grandeza. Na aula passada, eu tentei dizer para vocês que grandeza não tinha uma definição específica. Mas a gente vai tentar entender grandeza dentro de uma lógica mais intuitiva também, dizendo para vocês o seguinte, que tudo aquilo que pode ser quantificado, de certa forma, ele se traduz em um tipo de grandeza. Então está escrito para nós aí, olha, propriedade de um fenômeno, pode ser de um corpo ou de uma substância, de tal forma que ela, na medida que ela possa ser expressa quantitativamente, sob a forma de um número ou uma referência, que eu vou tomar como, né, como base,
Então, eu posso tratar isso como grandeza. E aí eu estou dando um exemplo simples aí para firmar o conceito, colocando aí, olha, imagina que eu vá, por exemplo, quantificar a velocidade. A velocidade é uma grandeza, né? Uma grandeza física, por exemplo. Então, eu vou necessitar de estabelecer um sistema de unidade para me fazer isso, né? E eu preciso também de um método de medição. Então, são as duas coisas juntas. Então, como eu estou trabalhando, por exemplo, nesse caso aí, desse exemplo da velocidade, dentro do sistema métrico, né, que faz parte do SI, do Sistema Internacional, então eu vou tratar a minha velocidade com uma unidade, né, no caso aí, metros por segundo. Então, eu vou ter um valor numérico, que eu estou chamando aí de 10, é um valor numérico, e vou ter, no caso aí, um sistema de unidade aplicado nesse resultado aí. Isso funciona para outras grandezas, para temperatura, para pressão, para tempo e etc. Vai depender, como eu disse, né, da situação e daquela grandeza que eu estou querendo quantificar, vamos dizer assim. Então, sempre vai ter para nós assim, olha, um número, um valor numérico, né? Imagina vazão, por exemplo. Eu posso medir vazão em litros por segundo, em metro cúbico por segundo, né? Eu posso medir, por exemplo, em litros por hora, vai depender do contexto. Aí vai ter um valor numérico, né? Eu vou estar utilizando um instrumento para fazer isso e vou seguir um sistema de unidade aí específico, de acordo com a referência minha padronizada que eu vou usar, tá certo? Bom, então esse é o conceito então de grandeza. Partindo daí, quer dizer, já que a gente falou, né, nós estamos querendo entender aqui, ó, o conceito de sistema de medição. Então eu estou definindo para vocês primeiro o processo de medição. Mas antes de chegar em sistema de medição, eu ainda estabeleci aqui a tentativa de mostrar o conceito aí intuitivo de grandeza e dando um exemplo. E aí, gente, chegamos então no sistema de medição. Então, o sistema de medição, ele é a coleção, olha que interessante a definição, ó, é a coleção de instrumentos ou dispositivos de medição, tem a ver também com o conjunto de padrões, o conjunto de operações, olha lá, ele engloba o processo, tá vendo? Ó? Os métodos, os dispositivos de fixação, envolve também os softwares, né? Toda a parte aí relacionada à questão de informatização, né? Aí nós temos os programas específicos, envolve também o pessoal, envolve o ambiente, e envolve todas as premissas utilizadas para você chegar no seu objetivo, que é, então, o resultado de medição, que é o objetivo final. Parece que o Thales não estudou metrologia ainda, a Renata sim. Então, a Renata deve lembrar lá do curso dela, não sei se ela lembra, a respeito do professor deve ter falado do sistema de medição, como que ele é organizado, né? Quer dizer, toda essa estrutura ela é organizada. Então, para a gente organizar o sistema de medição, nós temos os seus elementos básicos. Então, nós temos aí o mensurando, o instrumento de medição, o método de medição, o procedimento de medição, o resultado de medição, o valor medido. Eu vou estar falando para vocês rapidamente sobre cada um deles, porém dentro de um contexto, para a gente poder não perder muito tempo e para que a ideia fique aí definida para vocês, né? Então, quando eu falo de sistema de medição, na realidade eu tenho aí um conjunto, do jeito que está falando mesmo aí, é um conjunto de situações que eu preciso considerar mesmo. Né? Ó, dispositivo, padrões, operações, métodos, dispositivo de fixação, né? Software, pessoal, ambiente, e todas as premissas técnicas que são consideradas aí para que tudo ocorra e que você consiga chegar no RM, que é o resultado de medição. Mas como que isso funciona? Aí vem essa estrutura que eu falei para vocês. Olha só, na ponta dessa estrutura que está aí, vou chamar isso aí de um diagrama, né? Então, nós temos lá na frente, na ponta, o que a gente chama de resultado de medição. O que é o resultado de medição para mim? Né? Então, existe um conceito para ele, que eu vou ver daqui a pouco com vocês. Nós temos um conceito para mensurando, método, instrumento de medição, operador e ambiente. Né? Nesse caso aí, gente, nós precisamos entender, né,
o que cada elemento desse, qual que é o grau, né, de participação de cada elemento desse dentro do sistema de medição. Porque tudo aí está interligado, né? O resultado de medição é algo que é obtido a partir da interação de todos os outros elementos que estão associados aí. Então, por exemplo, o mensurando. O que é o mensurando? É a grandeza que se pretende medir. É tempo, é velocidade. Eu vou medir o quê? Eu preciso lá de medir a vazão de um escoamento de um líquido, por exemplo. Eu preciso medir a temperatura de uma substância dentro de um tanque. Eu tenho que medir um nível, por exemplo. Então, toda vez que eu penso, né, que eu vou ter que medir um determinado objeto ou uma substância, esse objeto e essa substância, para mim, eu considero como mensurando, que é o termo técnico aí que a gente leva em conta aí dentro dessa análise que a gente faz. Tá bom? O próximo conceito aí é um instrumento de medição. O que é um instrumento? É um dispositivo. Grava bem essa palavra, dispositivo. Tem hora que a gente fala dispositivo, tem hora que a gente fala instrumento. Para nós aqui é a mesma coisa, né? Às vezes o dispositivo, ele dá uma conotação um pouco diferente, né? Vamos supor que você tem lá um termômetro. O termômetro, ele é um instrumento, mas ele é um dispositivo também, né, para realizar a medição ali, né, você utiliza ele, né? Um manômetro, por exemplo. Nós temos lá digamos aí, vamos pegar um instrumento de medição linear, um paquímetro, por exemplo, um micrômetro, também tá dentro do campo da metrologia e faz parte da instrumentação. Só que não é essa instrumentação que a gente está tratando dela aqui, né? Aí já é uma instrumentação mecânica, mas também ele é um instrumento e, na medida que ele é utilizado, ele é tratado também como um dispositivo de medição. Então, o instrumento de medição é um dispositivo utilizado para realizar medições. Ele pode ser individual ou associado a um ou mais dispositivos suplementares. Às vezes ele precisa ser adaptado, né? Ter uma base de apoio, ter um suporte. Às vezes ele precisa de um outro instrumento associado a ele para gerar um resultado. Muitas vezes, gente, a medição ela não é totalmente direta. Muitas vezes o instrumento ele mede também de forma indireta. Nos dois casos, tanto para medição direta ou indireta, a gente utiliza o conceito de comparação. Porque o instrumento ele tem a escala, ele tem, por exemplo, os valores, né, máximos e mínimos de escala, né? Tem o zero de escala, por exemplo. Nós vamos depois falar um pouquinho para vocês sobre terminologia de instrumento. Então, eu vou até passar um material para vocês depois sobre isso. Acredito eu que vai ser em forma de vídeo. Vai falar a respeito de terminologia, para você saber o que é um range, o que é um span, por exemplo, do instrumento, né? E tudo isso, né, é ligado ao próprio instrumento, tá? Bom, outro conceito aqui importante para nós é o método de medição. O que é o método? O método, ele é normalmente padronizado. Então, quando eu vou efetuar uma medição, né, a minha operação de medição, ela segue uma lógica, né, mais ou menos padronizada. Então, o método é o quê? A descrição genérica de organização lógica de operações utilizadas na realização da medição. Então, cada instrumento, devido à sua natureza e devido à grandeza que ele se propõe medir, do ponto de vista da medição, você tem que seguir um método. É como se fosse uma forma técnica orientada, uma maneira técnica, para que as coisas aconteçam, né? Da forma desejável. Caso você não adote o método, você pode cair numa condição de não conformidade em relação ao resultado que você está se propondo a obter. O item 6 é muito parecido com o 5. No 6, nós estamos falando de procedimento. Então, uma coisa liga a outra. Ó. Uma coisa é o método. E o procedimento está mais no sentido da ação. Quer dizer, na medida que eu utilizo o método, né, um determinado método para efetuar a medição, eu vou ter que adotar um procedimento para fazer isso. Então, o procedimento nós consideramos como sendo a descrição detalhada de uma medição, de acordo com um ou mais princípios de medição. Esses princípios aí, ó,
e embaixo está escrito aí método de medição, é praticamente a mesma coisa. Os princípios é como se fossem aqueles princípios norteadores. Não, eu tenho que fazer desse jeito aqui. Então, se existe um manômetro que vai efetuar uma medição, existe um procedimento para isso, né? Um procedimento, por exemplo, até mesmo para instalação, para tomada de leitura, por exemplo, para realização, para a obtenção do resultado. Então, existe o método e existe o procedimento. Estão muito íntimos e associados, mas são distintos, né, os dois conceitos aí. Outro conceito importantíssimo para nós aqui, que é o resultado de medição, que é aquele valor, né, ou conjunto de valores que você vai obter, né? Então, na medida que você vai efetuando, por exemplo, várias medições, digamos, né, eu estou citando muito aqui o exemplo de medição de temperatura. O processo de medição de temperatura é instantâneo, né? Digamos que você precisa medir a temperatura o tempo todo de uma substância num tanque, né? Durante aí várias horas, por exemplo. Então, você tem um período, digamos, né, que você está ali trabalhando a medição ali, e você vai obter um resultado ali de medição. Mas também pode ser uma medição instantânea, num determinado momento, né? Aí você obter um resultado único, né, para aquele momento ali. Isso vai depender da situação, do processo e da grandeza que você está trabalhando em cima dela. Tá bom? E por último, aí nós temos o valor medido. É o valor de uma grandeza que representa o resultado de medição. Fica aparecendo para vocês, eu não sei se está claro, que muitas vezes o item 7, né, no caso, o resultado de medição, é muito parecido com o valor medido. Mas não é a mesma coisa, não. O valor medido, muitas vezes, é aquele valor mais direto que você obtém ali no momento que você está efetuando a medição. Agora, o resultado de medição, ele pode ser um pouco diferente do valor medido. Aí entra, né, algumas variações que podem ocorrer, né? Porque, na realidade, o valor que você está medindo, ele não é 100% o valor exato. Nós vamos discutir aqui no curso, né? Acredito que hoje ainda dá para falar sobre isso, que a gente vai entrar numa questão aí de ter que falar sobre o erro, né? O conceito do erro, ele dá para a gente uma ideia de incerteza, né? O processo, de um modo geral, ele é permeado por incertezas. Então, muitas vezes, o resultado da medição, ele não é bem equivalente ao valor medido. E a gente vai perceber isso na medida que a gente for analisando, né, determinada situação aí relacionada a algum tipo de processo aí. Mais adiante, vocês vão entender melhor isso aí, essa diferença entre o item 7 e 8 aí. De modo geral, né, esses são os conceitos que a gente precisa entender para a gente entender, então, como que funciona um sistema de medição. Então, tá aí, olha, o sistema de medição, ele é composto do mensurando, do método, do instrumento de medição, do operador, do ambiente, para se chegar aonde? Ao resultado de medição. O resultado de medição é o resultado final que eu obtenho. Muitas vezes ele não é o valor medido, ele não é o resultado da medição. O resultado de medição ele pode ser diferente do valor medido, mas é o resultado de medição o que me interessa, tá certo? Mas aí nós temos que analisar também, pessoal, que existem situações adversas que vão acontecendo ao longo do processo de medição. Né? Lembra lá atrás que eu falei do conceito de processo de medição, que tem a ver com a ação de medir, de obtenção da grandeza? Então, de um lado eu tenho o sistema de medição, do outro eu tenho o processo que está aí em andamento, vamos dizer assim. E aí a gente vai perceber que cada elemento do sistema de medição, ele traz consigo algum tipo de situação adversa. No caso aí do instrumento, olha, instrumento descalibrado, instrumento com defeito de funcionamento, característica inadequada, instrumento mal especificado, né, para determinada situação, seja por problemas relacionados à escala, às vezes a escala dele não atende, né, a faixa que você quer fazer a medição, o instrumento está fora do padrão de uso ali para aquela condição.
E outra coisa é o posicionamento errado. Às vezes o local que você está utilizando ali, o ponto de tomada de resultado, não é adequado. Essas são algumas situações que podem, que fazem parte, né, do elemento instrumento de medição. E, como eu disse, né, são situações adversas aí. Nós temos também situações relacionadas ao operador. Vocês vão me perguntar assim, professor, mas é tudo informatizado? Sim, informatizado, mas e aí? O operador ele faz parte do processo também. Se a malha, por exemplo, nossa, for manual, mais ainda. Se a malha for automática, a interferência humana ela reduz bastante, mas nós temos situações relacionadas principalmente ao método, tá certo? Olha, porque isso interfere lá. A capacitação para uso, né? Imagina um operador, quem é que vai ler? Quem é que vai interpretar os dados? O banco de dados que eu falei para vocês, quem é responsável por ele? Então tem que existir o fator humano aí, e esse fator humano também ele é de certa forma, causador de adversidade no processo. Nós temos o que a gente chama de erro de leitura, e isso aí, no caso, é a leitura humana mesmo, direta ali no instrumento. Às vezes, um operador vai na área, por exemplo, lê uma indicação lá de um manômetro, ele anota na planilha dele lá o valor errado, por exemplo. Né? Isso acontece muito. Às vezes, uma medição ali, né, às vezes, um resultado, por exemplo, mal interpretado. Às vezes, ele tem uma situação ali que ele não consegue ter um acesso ao instrumento de forma visível, ele acaba fazendo uma leitura equivocada. Né? A anotação está aí, olha, ele pode ler um valor e anotar outro, ou ele pode ter uma dificuldade em algum momento. Então, tudo isso está relacionado ao operador, né, que é o nosso técnico aí, aí está diretamente relacionado ao fator humano, como eu disse. Com relação ao ambiente, aí nós temos uma situação muitas vezes até incontrolável, porque, olha só, temperatura, umidade, vibração, questões, por exemplo, que a situação é dinâmica ou estática, né? Está relacionada aí, por exemplo, à natureza, né, do posicionamento do equipamento. Às vezes ele precisa, né, de uma certa estabilidade para se manter ali e fazer e levantar o resultado de medição ali. Você não consegue isso de forma satisfatória. Esses fatores climáticos, por exemplo, muitas vezes eles interferem também no processo, né? Outra questão também é o método. Como eu já disse, né, o método inadequado, aplicado, né, de forma equivocada, vai gerar a ineficácia e a imprecisão na tomada do resultado de medição. E nós temos também ainda na questão do mensurando. No caso aí de geometria de peças, isso aí está mais na questão de medição de objetos físicos, né? A parte geométrica, é claro que ela vai influenciar. Seja, por exemplo, por uma medição de superfície, por exemplo, às vezes uma mudança ali nas características superficiais do material, seja, por exemplo, na parte geométrica mesmo, né? Na parte de metrologia mecânica, é muito comum isso aí, né? Defeitos, por exemplo, voltados à parte do formato da peça, tem impacto direto relacionado à geometria dela, tá certo? O item 2, deformação durante a medição, isso pode acontecer também. E o 3 está mais voltado ao nosso campo de estudo aqui, que é alterações e características durante a medição. Isso aí acontece demais, seja em substâncias líquidas, ou mesmo em substâncias granuladas, em grãos, né? O granulado, por exemplo. Às vezes, substâncias sólidas, né? De um modo geral. E outra questão relacionada à instabilidade do próprio material que você está buscando levantar a sua grandeza ali. Então, se a gente for analisar todos esses aspectos que eu acabei de citar, que eu estou tratando aqui como adversidades, está diretamente ligado ao processo de medição, né? Isso vai, de certa forma, impactar o nosso resultado de medição. Então, por que é importante a gente analisar isso? Né? Porque esses efeitos eles vão trazer para nós interferências no resultado final. Né? E aí, gente, só para poder ilustrar aqui, olha, não sei se vocês lembram do início do curso nosso,
Lembra disso aí, Thales? O conceito de malha aberta lá, olha lá. Uhum. Malha aberta e malha fechada. Olha lá, estou voltando com esse conceito aí, porque já que nós estamos aqui falando do processo de medição e tentando entender o sistema de medição, e a gente está abordando aqui que existem muitos fatores que podem interferir, né, em cada um desses elementos aí do sistema de medição e que vai gerar, digamos assim, interferência na obtenção do resultado de medição. Nós precisamos levar esses conceitos agora para dentro do conceito nosso da instrumentação e mais precisamente na parte de instrumentação e controle, é onde nós temos lá nossas malhas que a gente vem tratando delas aí ao longo do curso. Então, no caso nosso aqui, no caso, olha, nós podemos ter a malha aberta e a malha fechada. E se vocês observarem direitinho o funcionamento dos dois tipos de malha, você vai ver que no primeiro caso, da malha aberta, né, nós temos aí a entrada, né? Quando você tem a entrada para o controlador, não é isso? Esse valor aí, ele vai direto para a planta e vai atuar lá no processo. E essa saída que você tem aí, ela não volta. Então, a malha, por que a malha é aberta? Porque você não tem a retroalimentação no processo. Então, é possível, por exemplo, que você esteja trabalhando numa situação de adversidade e que todos aqueles elementos que eu tratei lá atrás, que são elementos causadores de possíveis variações, eles estejam presentes dentro dessa malha aí e o processo ele está acontecendo ali de uma forma normalmente, né, tudo funcionando normalmente, porém com um grau de variação muito grande. E você não fica sabendo, porque você não tem nenhuma possibilidade de fazer nenhuma correção. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem a entrada e a saída. Quer dizer, a saída você não tem nenhum tipo de retorno aí para poder tratar essa diferença e fazer com que haja um acerto nela. Essa é a grande questão desse tipo de malha, né? Então, a busca pela automação, né, e você tirar principalmente o elemento humano de dentro do processo, é no sentido de melhorar principalmente o controle. Então, qual que é a lógica do processo? É fazer o tratamento do sinal. Agora, você percebe também que no caso de malha fechada, né, nesse caso aí eu tenho um feedback, né, porque é o famoso retorno, você vai perceber também que o sinal de erro ele é transmitido junto. Olha lá, ele entra no controlador. Eu não tenho o set point lá que eu falei para vocês, que a gente vai definir, né? Você não define o set point e a variação possível. Agora, dentro da variação possível e do valor estabelecido, existe uma variação de erro. Então, existe um certo grau de incerteza ocorrendo ali no processo. O que o controlador faz? Ele vai tentar consertar isso, porque ele tem um parâmetro interno dentro do sistema, do software dele, que vai fazer ali a comparação do valor e vai tentar fazer o acerto, né? Então, olha bem o que está escrito aí. Olha, o sinal de erro é transmitido a um controlador que faz a correção. Espera-se, né, que o controlador faça essa correção de fato. E que, na medida que o valor novamente seja enviado para o sistema, que ele possa ter uma saída de processo aí com um valor mais acertado possível, com um grau de exatidão muito maior do que eu teria nesse caso anterior. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Então, essa é que é a lógica do processo aqui. Agora, veja bem. Quando eu falo em sistema de medição, gente, né, lá atrás, né, eu comecei a conceituar sistema de medição, trazendo essa lógica para dentro da instrumentação, você vai perceber que tudo isso recai em cima do instrumento, basicamente em cima do instrumento. Porque veja bem o que acontece. Nós temos aí nessa estrutura aí, no início nós temos o mensurando, correto? Ó, pensa lá. Imagina que o mensurando nosso aí seja a água, por exemplo. A água, e aí eu preciso efetuar a medição da temperatura da água do processo. Então, aí eu vou ter uma variável, né, de processo. Obviamente, se eu tenho uma variável, eu tenho uma grandeza por medir. Essa grandeza minha aí, no caso, né, seria, digamos, a temperatura dessa água. Então, o meu mensurando é
o quê? É o meu líquido. E a variável ali, associada à grandeza que eu quero medir, é a temperatura. E aí eu vou ter lá um sensor, vou ter um transdutor e um indicador. Então, esses três elementos aí, eles fazem parte de um grupo que eu chamo de sistema de medição, que são justamente os instrumentos que trabalham de forma associada, seja para receber o estímulo, que no caso aí eu estou citando como temperatura, quer dizer, ele vai sentir ali o estímulo e vai fazer com que isso seja transformado num valor, né? Seja um valor aí, no caso aí, a temperatura, né? No caso, teria lá digamos, né, um termômetro, por exemplo, que vai estar trabalhando junto com o transdutor, que vai converter por um sinal e pode gerar um sinal elétrico ali que vai gerar um pulso e vai gerar um resultado e eu vou obter esse resultado na tela, diretamente lá no registrador. Então, esse indicador, por exemplo, aí, pode ser o meu próprio termômetro ali, desde que ele tenha ali uma tela, né, para mostrar para mim o resultado que está sendo medido. Caso contrário, isso vai ser enviado para um registrador, num outro instrumento associado, onde eu vou poder ter esse valor visível ali, que é o valor final. Ou esse valor também pode ir para uma tela, por exemplo, uma sala de controle, por exemplo, né? E para mim ver ali no terminal ali, né, no meu PC ali, esse resultado. Esse resultado também ele pode ficar registrado em algum momento, né, dentro do meu banco de dados também. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês aí, para vocês entenderem que tudo que eu falei lá atrás em termos de sistema de medição, se a gente traz isso para dentro da lógica da instrumentação e controle, a gente vai perceber um papel aí fundamental e super importante dos instrumentos aí dentro desse processo aí que eu estou chamando aí de sistema de medição, né? Então, é assim que funciona, né? Então, veja bem, o sensor é o elemento que é diretamente afetado pelo fenômeno, né? Então, aí existem vários, por isso que existem vários tipos, né, de sensores. Vocês pesquisaram lá e viram a respeito, para diversos tipos de situações, né? Um sensor, por exemplo, para mim, digamos, para mim levantar a temperatura de um líquido, não é o mesmo de um material sólido, por exemplo, né? Às vezes, do gás, por exemplo, é diferente. Então, a gente vai ver que existem tipos diferentes. O transdutor, ele vai fornecer essa grandeza de saída, ele pode até converter o sinal, ele vai trabalhar naquela lógica lá, né? Por exemplo, ou de pressão para corrente, ou às vezes ele pode ser um conversor também, né? Junto. Ou ele pode traduzir essa grandeza de alguma forma para informar isso lá na frente, né? E logo em seguida a gente tem então a saída, que é, digamos assim, a informação que vai para o controlador, né? E aí sim, né, como a gente viu o desenho da malha lá atrás, né, o esqueminha da malha, você sabe que depois que sai desses elementos aí, que são elementos primários, esses aí entram na classe dos primários. E aí vai para o controlador. O controlador, como eu disse, é o cérebro. E ele vai, então, tentar interpretar o que está chegando nele, em termos de valor, de resultado de medição ali. Aqui nós temos um exemplo, tá? Não sei se vocês estão vendo aí, gente. É um outro exemplo aí, olha, para a gente melhorar mais o nosso entendimento. Agora estou fazendo um outro tipo de diagrama, porque aqui eu estava usando o diagrama de bloco, né? Agora eu estou usando o diagrama sinótico, né, que eles falam, né? Que é outro tipo de diagrama, uma forma diferente de montar o sistema, né? Da malha. Então nós temos aí, olha, um trocador de calor, olha o equipamento aí, ó. Nós temos aí um tanque, temos lá um misturador, tá certo? Agora observa lá o elemento A, é o sensor, tá vendo? Ó? É um instrumento, tá vendo? Então, logo na saída, ele tem um transmissor de temperatura. Então, né, ele vai fazer a transmissão e ele vai enviar para onde? Para o controlador. Então, eu vou ter um controlador de temperatura com registrador. Ele vai mostrar o resultado para mim. Ele tem a capacidade de fazer o controle e o registro. E depois ele vai enviar o sinal para onde? Para a minha válvula. Então, a minha válvula ela tem um atuador, correto?
e aí sim, o fluido entrando aí, tá vendo? Ele vai controlar o fluido que passa no trocador de calor. Então, na realidade, o que está acontecendo aí? É uma troca térmica, né? Eu estou usando um trocador de calor para um processo aí, né, feito por convecção e condução, né? Transferência de calor para aquecimento do líquido aí que está dentro do tanque. Então, dentro dessa lógica aí, se a gente for pensar em termos de metrologia, olha onde que está a medição aí, olha. A medição ela começa lá no elemento primário, no sensor. Está dentro do tanque aí, olha. Então, o estímulo, tá vendo? Ó, que eu falei do estímulo, né? É aí que começa o processo. E aí vai produzindo a informação em forma de resultado. Agora, olha que interessante. Se eu for analisar um caso desse aí, eu vou perceber que existem várias possibilidades de ter perturbações no processo. Aquelas adversidades que eu falei para vocês lá atrás, no mensurando, no procedimento, no método, né? No operador, por exemplo, tudo isso vai impactar, de certa forma, e pode influenciar no resultado de medição. Então, quando o controlador recebe, tá certo? O valor que é enviado pelo transmissor, pode ser que esse valor que está chegando no controlador seja um valor muito diferente daquele valor esperado. Mas é claro que o controlador ele está preparado para receber esse valor e fazer o tratamento do sinal e mandar para a válvula exatamente o que a válvula precisa para fazer a abertura e fechamento. Porque senão perde-se o controle do processo. Então, gente, é muito sensível isso. Muitas vezes variações pequenas de temperatura geram um impacto muito grande no processo. Vocês não sabem, vocês não têm noção da responsabilidade que isso tem dentro de uma planta industrial, de você ter essa garantia, né? Apesar de todas as situações adversas que podem acontecer, dentro da instrumentação nós tratamos isso como distúrbios, né? Ou perturbações, que são essas adversidades que estão ali o tempo todo ali, pode ser inclusive até do ponto de vista ambiental. Então, a malha de controle, na realidade, para ela funcionar de forma, né, assim, harmônica, né, tem uma sintonia entre todos os elementos que estão aí, todos os dispositivos, tem que ter assim, digamos assim, um segmento, né, bastante organizado, tem que obedecer realmente os métodos, né, porque nós temos aí, olha, medição, controle e atuação. São as três ações básicas da planta, da malha, né? É medição, controle e atuação. Se eu tiver um problema na medição, detalhes, Renato, como é que vai ficar meu controle? Como é que vai ficar minha atuação? Não tem Então, controle, né? pois é. Então, é isso que eu estou chamando a atenção de vocês e a importância que tem, principalmente com relação aos instrumentos aí que são especificados para fazer parte dessa malha. Outra questão também muito importante, que vale a pena a gente acrescentar agora, é que existem o que a gente chama de distúrbio. Esse distúrbio eu já vinha falando dele com vocês já há um certo tempo, mas esse distúrbio ele é algo que vem de fora. Você está entendendo? Porque aquele erro que está lá dentro, que eu estou chamando de erro interno, que pode acontecer no sistema, ele é um erro que pode estar ocasionado ali devido ao próprio instrumento, à natureza do processo, pode estar relacionado com o líquido, né? Ou às vezes com a regulagem ali do meu dispositivo. Agora, o distúrbio externo, ele está mais relacionado ao meio, ao meio ambiente. E aí uma coisa que eu vou dizer para vocês, que eu acho que eu não falei aqui no curso ainda não. Tanto esse erro que você tem, que chama de erro atuante, que está o tempo todo ali dentro da malha, tá certo? Isso pode acontecer de uma forma mais intensa ou não. Esse erro atuante, ele vai estar associado ao sinal indesejado que chega de fora. Aí você vai perguntar para mim assim, olha, como é que mexe com isso? Como é que resolve essa situação? É aí que vem a questão da busca pela eficiência, da gente trabalhar com instrumentos quanto mais avançados possível, tecnologicamente, né, que tem condição de oferecer uma performance mais efetiva. Você tem que aprimorar os métodos, tá certo? Fazer treinamento do pessoal, né, Renato? Treinar o pessoal, capacitar o pessoal para entender os fenômenos que estão acontecendo, porque não tem como você eliminar
esses sinais indesejados, eles acabam participando do processo. E vocês estão percebendo aí que ele pode entrar depois do controlador. Tá, Thales? Ó, o erro sai dos elementos primários, entra no processo, vai para o controlador, eu estou chamando de erro atuante, que é em erro interno, e muitas vezes esse erro de distúrbio aí, ó, externo, ele entra depois. Tá vendo esse mais aí, ó, ele soma, ele vai somando com o que está saindo do controlador, e aí acaba que chega no sistema um certo tipo de informação em forma de medição que muitas vezes esteja muito fora do contexto que a gente deseja. E aí, como é que fica a retroalimentação? Ainda bem que o sistema é feedback, né? Ele volta, ele realimenta lá atrás, mas acontece que o erro também permanece. Então, você tem um processo de, na medida que você realimenta o sistema, você também tem uma introdução de novos valores de erro dentro do sistema, porque esse processo todo aí ele é cíclico, né? Então, você não tem como trabalhar, digamos assim, falando assim, o meu sistema é 100% exato. Aí eu vou fazer uma colocação para vocês aqui interessante. Né? Olha só, estou quase terminando aqui, tá? Olha lá o que eu tenho na realidade. Entrada, U. O que é U para mim? É algo que se pode manipular. Tá ok? Tá ligado aí? Olha. D. O que é D para mim? É algo que vem como resultado de algum fenômeno não controlável. Na realidade, eu não consigo controlar tudo. Então, D para mim é algo não controlado. U é algo que eu consigo manipular. Aí eu consigo tratar. Por isso que às vezes eu entro com um elemento, né, um outro tipo de dispositivo para fazer tratamento de sinal, né, ali, né. Mas aí tanto o U quanto o D, eles entram no GP. O que é o GP? É o processo. Então acaba que o processo recebe duas entradas, de U e de D, daquilo que eu consigo manipular, faz parte da manipulação, por isso que eu falo variável manipulada, né? Quer dizer, eu consigo manipular e mexer nesse valor. Mas o D eu não consigo, mas os dois estão juntos, e os dois entram no sistema. E lá na frente, a saída minha é Y. O que é a saída? É uma quantidade observável que se deseja regular. Então, na realidade, o Y, ele sai do processo, mas ele sai numa condição de necessidade de manipulação. Porque ele sai digamos assim, com o somatório de U e de D. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então, gente, como é que eu faço para resolver isso? Aí eu vou cair na minha real, né? Na minha real situação, que toda medição ele está afetada por erros, né? E são provocados por ação que seja isolada ou combinada. Se você perguntar para mim assim, numa planta industrial, ela é exata? Todo o processo de medição numa planta industrial é exato? É evidente que não. Imagina as intempéries, as situações adversas, externas e internas que acontecem, seja por N situações, seja pelo próprio sistema de medição. Está de vermelho aí, ó. O próprio sistema de medição, vocês viram lá que ele tem pelo menos 9 itens que fazem parte do sistema de medição. O procedimento de medição, por exemplo, faz parte dele. Né? A ação das grandezas, a parte externa do processo, os distúrbios, né? E eu coloquei até o operador aí, por que não? Na medida que ele também, o fator humano também participa. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que tudo que existe dentro do sistema é passível de produzir algum tipo de alteração. E aí essas alterações geram o que a gente chama de incerteza. A incerteza, ela provoca incerteza no RM, que é no resultado de medição. E aí nós precisamos entender que nós precisamos conviver com os erros. É por isso que existe, né? A maioria dos instrumentos, eles são fabricados, tá, gente? Com variações. Você nunca vai ver um instrumento com exatidão 100% ou exatidão zero, né? Como dizer assim. Normalmente, os instrumentos eles têm uma margem. Vocês pesquisaram lá sobre os instrumentos, né? Então, vem no catálogo assim, ó, exatidão do instrumento. Aí tem uma margem. Por exemplo, se for um termômetro, temperatura aí, digamos que ele tem lá mais ou menos 1 grau de variação.
que é isso? É um limite que você vai deixar, porque o fabricante está dizendo para você assim, olha, esse instrumento ele vai trabalhar dentro dessa margem. Por quê? Porque ele sabe que lá no sistema existe o quê? O erro. Né? Se existe erro, existe incerteza. Se existe incerteza de medição, portanto, o nosso instrumento ele não trabalha na margem exata. É 20 graus? Não, é 20 graus, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mesma coisa são os outros instrumentos para medição de corrente, medição de tensão, medição de vazão, de pressão. Na realidade, todos os instrumentos eles são fabricados dessa forma. E isso é uma forma que nós enxergamos e que é determinado dentro dos métodos de medição como sendo uma forma viável, na medida que a gente vai estabelecer limites, tá certo? Limites de máximo e de mínimo para a gente trabalhar dentro dele. Estou encerrando aqui com esse pequeno texto aí. Eu gostaria que um de vocês lesse o texto para mim, para a gente encerrar e fazer um comentário final. Pode ser? Pode deixar que eu leia aqui, professor. As considerações finais, né? A medição e o controle de processos são fundamentais para gerar os melhores resultados possíveis. A implementação de um sistema para medir, controlar e monitorar todos os elementos de uma unidade industrial com alta precisão e profundidade, bem como para automatizar esses processos, normalmente são complexos. Um dos grandes desafios é garantir a repetibilidade das medições e estruturas de resultados. Vale destacar que a qualidade dos dispositivos, bem como os testes periódicos de exatidão e de calibração dos instrumentos, para que os dados obtidos possam continuar confiáveis e sempre de acordo com as normas padrão, conhecidas pela ciência, é fundamental. Os avanços na tecnologia de dispositivos, equipamentos e sistemas de medição de controle de processos industriais estão aí, porém é importante também entender que os gestores e técnicos devem estar voltados, sentido de pensar, a atualização dos ambientes de produção para que esses mantenham-se sempre competitivos no mercado. É aquilo que eu falei para vocês no início. Os elementos primários, apesar de às vezes a gente não dar tanta importância para eles, mas é lá que começa tudo, correto? Então, olha bem onde que eu chego nessa situação. Eu chego até aqui na questão final aí, olha, de falar até de questão de produtividade, de ganho, de fator digamos assim, relacionado à parte comercial da empresa, a qualidade do produto. Na realidade, a instrumentação ela é a alma do processo produtivo como um todo. Porque se eu trabalho o processo de medição como base para me controlar, avaliar, manipular, até mesmo de decidir, então é nela que reside a minha base e é aquilo que o Lord Kelvin falava, né? Se eu não consigo medir, eu não entendo o fenômeno. Se eu não consigo entender o que está acontecendo, como é que eu vou controlar? Né? Então a base da metrologia ela se faz presente dentro desse contexto aí. Tá certo, gente? Bom, então a gente encerra aqui, né? Passamos aí 1 minutinho, 2 minutinhos, né, Renata? Aí na semana que vem eu vou encerrar essa parte. Aí vocês, né, participem, que nós vamos falar, vou dar uma ênfase um pouco mais específica na parte de erro. Né? Vamos falar de erro, de exatidão, de calibração, né? Tipos de medição, tá bom? Aí eu vou aguardar vocês lá. Tá? Um Beleza, abraço. professor. Valeu, boa noite. Tchau pra Boa vocês. noite. Até.